Saravá, seu Zé Pilinta, minha filha. Saravá, seu Zé. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Me dá um cigarro. Então você quer que eu fale de quê, minha filha? Sobre relacionamento, seu Zé. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade. O senhor está aqui para nos educar e nos ajudar a aprender um pouquinho melhor como nos relacionar melhor. Já que, como o senhor fala, né, o relacionamento, o próximo, ele é a ponte do progresso. Então, Não é difícil falar de relacionamento, não, porque a própria palavra já explica, né? Relacionamento. Vai relando, né? A maior dificuldade do ser humano é um tema bom, minha filha. Gostei da pergunta. é um tema importante, né, seu Zé? É, Já mas que nós vivemos em relação ao... o ser humano esquece, por um minuto, que no nível evolutivo que ele está, ele ainda é um ser em construção. E que não existe ninguém igual a ninguém. Existe uma extrema exigência nas relações, seja elas quais forem o nível, de que a pessoa seja aquilo que eu quero ou me responda aquilo que eu espero. Se nós somos seres em construções, para você encontrar uma pessoa perfeita, você vai ter que mudar de planeta. Primeiro, que você não encontra uma pessoa perfeita, e segundo, que você não encontra uma pessoa igual a você. O que significa que, mesmo não sendo perfeita, vai pensar diferente. Existe muita exigência Como exigir a perfeição do outro. da minha parte no que eu espero do outro. E quando você fala de se relacionar, seja no âmbito familiar ou a nível profissional, relação. Existe essa expectativa de que o outro vai suprir a minha necessidade do que tem que ser. E eu esqueço de um fator real, que não tem nada a ver com religião. Somos diferentes. E aí? Universos diferentes, né? Agora, não é o amor que sustenta a relação. É a maneira de se relacionar que sustenta o amor. Como eu me relaciono comigo mesmo? Porque o que acontece, minha filha? Existe um filtro. E o que vai compor esse filtro são as minhas crenças, aquilo que eu acho que tem que ser, enfim. Eu não vejo o outro como ele é. Eu vejo o outro pela minha percepção. Aonde tudo está amontoado nesse filtro. Bom, esquece do outro. Eu não vejo a vida como ela é. Eu vejo a vida como eu sou. Mas aí estou eu me relacionando. Pai e filho, o parceiro ou a parceira. Ambiente espiritual. Aonde tiver o ser humano, ele está se relacionando. Mas quando aquilo não supre a expectativa que eu criei, eu experimento uma coisa: frustração. E como é que eu lido com frustração? Por que a frustração me machuca tanto? Para pensar. Foi o outro que me frustrou? Ou foi a expectativa que eu criei? Mas por que o Zé Pilintra começa, no que você me pergunta, nesse embalo aí? Simples. Se você quer falar de relacionamento, exige o quê? Além de amor, paciência, presença, compreensão, empatia. Aprender a escutar. Como é que você vai entender ou compreender a outra pessoa se você já assumiu, baseado no seu filtro?
E você não deu esse tempo para você mesmo. De entender o que o outro quer dizer quando estamos divergindo de opinião. Seja na criação dos filhos, seja financeira, seja num papo de futebol. As pessoas não escutam. Assume e dá o coice. O ser humano está num sistema de defesa. A gente cobra muito das pessoas aquilo que nem nós podemos dar. É fácil, né? É fácil cobrar aquilo que nem eu posso te dar. Mas é tão fácil como não ter uma análise crítica das minhas próprias dificuldades que eu preciso da sua indulgência para comigo. Eu preciso da sua paciência para comigo. Eu preciso da sua empatia para comigo, da sua compreensão. Aí o que fala mais alto em você e vai refletir na relação? O ego. Eu estou certo. É do jeito que eu quero. É porque eu disse. É porque eu não levo desaforo para casa. Não existe relação. Você nunca vai conseguir ter uma relação harmônica aonde está estabelecido o ego. Chega a ser impossível. Porque isso não é uma relação. Não existe um diálogo. Como é que é quando só um fala? Monólogo? É um monólogo. Isso não vai dar certo. O Zé Pilintra, minha filha, atende muita gente nesses últimos 35 anos aqui no Meu Menino e no mundo afora. 90% dos meus atendimentos envolvem relacionamento. Sim. Seja a pessoa que não encontra alguém, seu Zé não encontra alguém, que quer uma coisa séria, que quer levar para frente, não encontra. Ou seja, aquela pessoa que está com problema com os filhos. Seu Zé, como é que eu lido com isso? Ou seja, na área de profissão, ou seja, enfim. É muitos anos escutando a mesma coisa. Tudo bem que o ano passado teve aí, a casa fechou. Mas o ano anterior, vocês me atualizaram na festa do Zé, quantas pessoas tinham sido atendidas até setembro. Até setembro de 2000 e quê? Nós estamos aqui. Foi 2019. A nossa casa aqui na Flórida tinha feito 14 mil atendimentos. 90% deles está envolvendo a área relacional. Seu Zé, mas por quê? Bom, aonde o ser humano não se relaciona? Somos seres sociais, né? Somos seres sociais. Buscamos essa relação, uma necessidade nossa, né? Ter esse contato com outras pessoas. Mas a pergunta é como eu me relaciono comigo mesma. Voltando na minha tese de que existe um filtro de como eu vejo o outro. Como é que está a relação comigo mesmo? Porque isso vai refletir no outro. Ah, seu Zé, mas é porque você não está lá em casa, você não sabe como é que está. Aonde está o seu foco? Nos defeitos ou na qualidade? Todo mundo tem qualidade, eu disse que ninguém é perfeito. Eu disse que para encontrar alguém perfeito, você vai ter que mudar de planeta. Mas você está valorizando as qualidades? Ou você só está cobrando, criticando e apontando os defeitos? O que você acha que você vai ter? Você acha que se você só falar de doença, você vai estar saudável? Que dia que isso vai ser verdade? Você tira um tempo para não só enxergar as qualidades, mas validar? Ou se existe uma contenda, uma divergência, será que você está sabendo escutar e tentar compreender o que o outro quer dizer? Ou pelo menos perguntar o que você quer dizer com isso? Buscar compreender? Minha filha, você pode melhorar qualquer nível de relacionamento que você quiser, desde que você decida melhorar a si própria. O Zé atende a minhas filhas, seu Zé, eu estou sem paciência com meu marido, seu Zé, ou com o meu parceiro, a minha parceira. Aí eu falo, não, você está sem paciência com você mesmo. Ô, seu Zé, porque você não está lá para ver, rapaz, me escuta. Aonde está faltando o diálogo? Aonde está faltando a comunicação?
Quem não se comunica se estrumbica. Maria Padilha tem uma prosa dela que eu vou usar nessa prosa minha aqui. Maria Padilha fala assim: quando você juntar, ou se casou, se foi morar junto, enfim, começou uma relação, planta uma roseira. No mesmo dia, o que a roseira precisa? Aí pergunta para um, de água. Aí pergunta para o outro, o que a roseira precisa? De adubo. Aí pergunta para o outro, o que a roseira precisa? Tem que tirar as ervas daninhas. Porque se você não capinar, se você não tirar as ervas, elas vão crescer e vai sufocar, abafar a roseira. O que mais? Tem que podar na estação certa, certas coisas, para ela ficar viçosa. E aí Padilha fala assim, e quando que a roseira precisa desses cuidados? Para ficar formosa? Sim. E aí o casal responde, sempre. E a relação? Começa uma relação, planta uma roseira, não cuida da roseira, é uma questão de tempo. Porque a paixão, o fogo, passa. Lembra daquela coisa? Será que essa roupa está boa? Será que esse perfume ficou bom? Será que eu estou bonito? Será que eu vou impressionar? Isso passa. Então aí você deixa de cuidar da roseira e você faz a mesma coisa com o seu relacionamento. O que vai acontecer com a roseira, minha nora? O que vai acontecer com a sua relação? Quantas vezes por dia você de propósito encontra alguma coisa boa na sua relação e edifica a pessoa? E mostra para a pessoa que você é agradecido por ela estar na sua vida. Olha que coisa boa que você fez. E quando eu falo a pessoa, eu tô me referindo a tudo, tá? Porque isso serve para os seus filhos também. Sim. Isso serve aonde você se relaciona. Aprenda a reconhecer os valores das pessoas. Em vez de ficar só apontando, isso não vai para lugar nenhum, isso não é um diálogo, isso é lavar roupa suja. E aí eu te ataco, e aí você me ataca de volta, e o que nós concluímos disso? Nada. Um relacionamento tem que ter uma proposta, tem que ter uma visão, para que ele possa se sustentar. Somos individuais, temos nossos sonhos, temos a nossa maneira de viver. Mas nessa relação nós temos que ter alguma coisa que nos une. E aí o tempo passa, a luta pela sobrevivência não está fácil, tem que trabalhar, e aí vem problemas financeiros, e aí vem adolescente, vem filho, problema de doença, problema lá em casa, e isso desgasta. A relação não está estruturada, né? Ou se ela não está alimentada, né? Minha filha. Se eu não estou alimentando a roseira, minha filha. Será que eu estou tendo tempo para um diálogo? Aonde eu não falo namorar? Aonde eu não falo de problema? Mas eu estou presente ali com a outra pessoa? Como é que foi o seu dia? E aí entra o quê? Quando eu falei que a gente assume um comportamento que nós estamos, essa expectativa que nós criamos. Então nós vamos assumir que a pessoa vai entregar aquilo que a gente espera. E a gente cobra. Cobra. Mas você não tem conserto naquilo que você só cobra. Porque a pessoa não só vai tentar se defender, mas provavelmente vai mostrar os defeitos que você tem. E aí virou uma discussão. Ninguém chega num acordo por falta de discussão. E não adianta você reclamar daquilo que nunca foi combinado. Não tem uma frase, o combinado não sai caro? Criar acordos, né? Criar acordos, isso nunca foi verbalizado, eu nunca falei. E agora eu estou bravo. E agora eu estou puto. Porque eu estou esperando essa reação, eu estou esperando esse comportamento, que eu nunca me comuniquei. Como suprir uma expectativa se você nem sabe que ela existe? Não houve acordo, e ele vem através do diálogo. E ele cria o quê? Uma proposta a dois. Uma visão unificada. Unificada.
Porque, minha filha, olha só, cada um tem uma visão diferente, baseado como foi criado, o que teve em casa. Temos as nossas crenças do que seria um relacionamento perfeito, do que seria um relacionamento saudável, tá? Então eu tenho a minha visão do que seria um relacionamento saudável, você tem a sua visão do que seria um relacionamento saudável. Nós temos que perguntar um para o outro o que seria isso. Porque, embora a sua visão seja diferente da minha, e provavelmente seria, tem muita coisa que vai convergir. E é aí que nós vamos agarrar e nos sustentar. Ah, então é para isso que nós estamos juntos. Mas a profissional nessa área é você, né? Você que tem mais de 20 anos aí, você que tem mais de 20 anos aí, trabalhando com terapia de família, né, minha filha? Sim, seu Zé. Tentando Então a chance é ajudar. minha de perguntar para você. Perguntar a mim, sim. É. Eu tô aqui para poder aprender e absorver o Não, mas máximo eu tô possível. curioso para saber de ti. Com 20 anos de experiência, você já deve ter atendido muitas famílias ou muita gente. Sim. O que é para você, como psicóloga, dentro da sua área de atuação, a maior dificuldade do relacionamento? Eu quero ouvir de você. É desenvolver essa habilidade da comunicação, né? Não só de reconhecer, né, o seu pensamento, essas crenças que a gente carrega, né? Reconhecer essa bagagem, que eu acho que é um trabalho, né, que eu faço muito, é de primeiro você reconhecer isso, o que você está trazendo, né, para o relacionamento, e reconhecer a sua participação naquilo. Mas é de ter essa transparência um com o outro, né? De poder criar esses acordos, né? Sair dessa posição de você assumir, de você cobrar, de você exigir. Aí está o grande desafio. E o que, infelizmente, o que acaba acontecendo muitas vezes nesses relacionamentos, né? É que, ao invés de criar essa construção, né? De que um relacionamento está em constante construção. Não tem um relacionamento Sempre. pronto, né? Claro. Ele é algo que está sempre em construção. Então, Porque não tem ninguém pronto. de ter essa proposta, né? Como que nós vamos contribuir, cada um vai participar e nessa análise de como que eu posso fazer diferente e melhor e contribuir. E sair dessa posição de estar olhando para o outro, né? Do que o outro não está fazendo, deixando de fazer e cobrando e exigindo e não ter essa abertura para ter essa troca e essa comunicação. E aí, ao invés de ser algo que é colaborativo, né, vira uma competição, né? É um contra o outro, ao invés de é o nós, né? Nós somos nós, quem somos nós e para onde nós estamos indo, que é o que une, né, que gera essa conexão. Ouvindo a sua prosa, veio muita coisa na minha cabeça. Muita coisa veio na minha cabeça. Você disse assim, o que eu estou trazendo nessa relação? Deixar do jeito que está, para ver como é que fica, nós não vamos para lugar nenhum. Então, é muito comum a pessoa entrar no estado de vitimização. Ah, o parceiro ou a parceira não me deu carinho, então eu não faço. Ah, não me tratou, então eu também não faço. E aí passa um dia pelo outro, e aí vem o pacote que eu já mencionei, que não é fácil, se sustentar financeiramente, família e os problemas agregados, e saúde, o cacete, vai virando essa bola de neve que se chama a escola da terra. E aí, quando você vê, você não sabe. Você não tem uma ponta para puxar. Aonde foi mesmo que isso se perdeu? E aí a emoção mudou. Mudou. Claro que a emoção muda. Acabou a paixão. Porque o amor, o que vai sustentar o amor... É a amor maneira de se relacionar. É o amar, né? Então, quais são as suas ações? Quais são as suas atitudes? Que é a questão da Roseira. O que você está fazendo? Como você está contribuindo para aquilo? A outra coisa que a sua prosa me fez lembrar é que eu não posso fazer você feliz se você não estiver bem consigo própria. Você não pode me fazer feliz se eu não estiver bem comigo mesmo. Impossível. Impossível. É um puxando um lado e o outro puxando o outro. Em direções opostas. O casal ele tem que sentar e conversar. Qual é o rumo que nós vamos dar e a direção que nós vamos dar na nossa relação. Você não pode esperar o tempo passar. Para o quê? A última gota? A pessoa sentar com seu Zé Pilintra e falar, seu Zé, foi a gota d'água, não aguento. Que infelizmente que Claro acontece, que foi a gota d'água, encheu, porra.
Encheu. Tu tá de saco cheio. Tu não aguenta mais. Se tornou insustentável essa relação. O que era para ser um prazer é dor. E você tenta se livrar de tudo que dói. É uma condição inconsciente do ser humano se livrar daquilo que me faz sofrer. Tentar escapar. Por quê? Porque todo mundo quer ser feliz. Agora, você falar para mim que é a última gota, eu não vou poder falar que você está mentindo, mas o que nós temos que concordar é que tu deixou encher. Não é o outro. Nunca vai ser o outro. Se responsabilizar pela sua felicidade. E isso vai influenciar o outro. Valida, encontra aquilo que você pode exaltar de qualidades e você vai mudar a experiência da sua relação. Porque é o que você falou. Também eu escutei o que você disse. Falando em escutar, não? Eu escutei o que você disse. Fica um contra o outro, fica uma competição. Não. Qual é a nossa proposta juntos? O que nós estamos tentando conquistar juntos? Mas eu tenho dois tipos de atendimento. Eu tenho também aquele atendimento, como eu mencionei, que a minha filha chega para mim e fala, seu Zé, eu não encontro a pessoa. Eu repito, mas às vezes as pessoas não entendem, minha filha. Eu digo assim, se apaixone perdidamente por você mesma. E eu sei que às vezes a pessoa não está naquele momento de absorver o significado do que eu acabo de dizer. Lembra do que eu mencionei? Você só pode me fazer feliz se eu estiver bem comigo mesmo. Uhum. Se apaixone perdidamente por si próprio. Muitas pessoas me escutam, mas não entendem. E eu não cobro. Eu sei. Porque estava achando que eu ia passar uma vela, um trabalho, ou amarrar alguém. Isso não se faz numa casa, não? De caridade. Não é assim. Mas por que a dificuldade das pessoas entender isso? A transferência de valores. Eu vou estar bem quando eu estiver com alguém. E aí vem toda a frustração. Deposita a felicidade na mão do outro. Aí quando o outro não. Né? Uhum. O que mais que você pode falar para mim? A especialista é você. O Zé é só vivido, minha filha. Eu acho que, infelizmente, o que eu acabo vendo muito, né? As pessoas, elas demoram a tomar uma ação, né? Elas demoram, por exemplo, a buscar um profissional. Muitas vezes é quando está chegando naquela última gota. E aí é quando elas decidem, né, agir. Mas o quanto que é importante fazer essa autoanálise, né? E reconhecer como você está se sentindo em relação aos outros, não só né, você com você mesmo, obviamente, mas as nossas emoções, elas são os sinais, né? Porque quando você está bem e você tá feliz, então está tudo bem. Quando você não está bem, isso já é uma indicação de que algo tem que mudar, algo tem que ser transformado. Então, por que esperar, né? Por que demorar tanto? Esperar o barco estar afundando. Para que demorar tanto tempo? Principalmente quando envolve outras pessoas, né? Como filhos, né? Então, que acabam que, né? Refletem, né? A saúde emocional deles, o bem-estar deles, refletem neles. Por que esperar tanto tempo quando se, né? Não está bem? Seu Zé Pelintra, como é que eu faço isso? Como é que eu busco ajuda? Meu Deus do céu, tem tantas maneiras, porque se sozinho eu não estou dando conta... Se na sua casa está difícil essa relação, seja pai com filho, seja cônjuge com cônjuge, a gente precisa de ajuda, gente. Uhum. Se você é católico, vai no grupo de casais da igreja quarta-feira de noite. Se você está no... Bom, a casa está fechada, mas se você está aqui na Flórida, como é que é o nome da minha filha que faz com tanta... Isso, a Lúcia, ela tem um A Lúcia, pelo amor de Deus, o trabalho da Lúcia, rapaz, aqui, Lúcia, ó. Uhum. Porra, terapia em grupo, de graça. Sim. Ou vai fazer uma terapia, vai buscar terapia, ou vai ler um livro. E todas as comunidades oferecem tantos serviços, né? Vai fazer uma meditação, vai fazer uma leitura, né? Escuta, né? Palestras, né? E tenta se educar e aprender um pouquinho mais sobre si. Você reflete a sua relação muito mais do que você pode imaginar. Qual é a sua participação nisso que tu tanto me clama? Mas é o problema da vitimização. Vitimização. Qual é a sua participação? Na psicologia se chama reforço de
comportamento. Talvez o que eu tanto reclamo, eu estou reforçando. Aí você fala no outro também, mas em mim mesmo. Caralho, busca ajuda, compadre. Busca ajuda. Vai no encontro de casais, vai num seminário, acha um livro que fala dessa porra. E se o problema, a dificuldade é com o jovem, é com os filhos, vai, mesma coisa, compadre. Vai fazer uma terapia. Vai, busca. Ah, seu Zé, mas um descarrego ajuda. Ajuda. Mas se não mudar o comportamento, se não mudar a maneira de pensar, seu Zé, não, mas eu vou passar no caboclo, o caboclo vai dar uma limpada. Seu Zé, eu vou passar no senhor, o senhor vai me levar numa cachoeira que vai limpar. Me passa um trabalho aí, seu Zé. O trabalho vai te ajudar. Mas se não mudar a maneira de pensar em relação a você e em relação a essa relação, seja ela qual for, porque você vai mudar quem? Volta tudo, né? Volta tudo. E aí depois o trabalho do Zé não prestou. O pai de santo é fraco, o terreiro é fraco, senão tinha resolvido. O trabalho lá no terreiro lá tem data de, como é que fala? Validade. Dura 3 dias. Viu? Lá só dura 3 dias. Ah, porra. Não, se responsabiliza pela sua felicidade. Eu não permito que o desequilíbrio dos outros roube a minha paz. Se o meu coração está cheio de paz, não tem espaço para mais nada. Se eu só me queixo, se eu só clamo, se eu só aponto defeito e se eu só cobro, eu vou amargar, essa roseira vai murchar. Tendo uma consciência que eu não posso mudar o outro, mas eu posso tentar trazer um acordo. Sim. E usando a analogia da construção, né? Para você construir qualquer coisa, você precisa de material, né? Você precisa de instrumentos, você precisa de ferramentas, né? Então, se você tem um relacionamento, é algo que está em construção constantemente, e é necessário o trabalho e o esforço para construir, né? Para que você tenha uma obra-prima, né? A gente tem que trabalhar nessas nossas habilidades. Quais são as nossas ferramentas, né? E como estão essas ferramentas, né? Que é da escuta empática, da comunicação, resolução de problemas, né? De conflitos, criar acordos, entender, né, o próximo, se é com filhos, se educar a respeito sobre o desenvolvimento humano, os estágios, né? Do crescimento, do desenvolvimento, dos comportamentos. Então, nós precisamos desenvolver essas ferramentas, né? Minha filha, você só escova o dente que você quer manter. Hein? Escova o dente que você quer manter. O resto você não faz nada, não. Vai apodrecer e vai cair. Aonde você põe o foco, cria e expande. O que é prioridade para você? Minha filha, o que o ser humano mais quer é ser feliz, minha filha. Minha filha, estamos num mundo onde a ansiedade, a depressão e a solidão faz parte do cotidiano humano. Puta que pariu, compadre. Por quê? Você encontra a pessoa dentro de uma família, e família grande, sofrendo de solidão. Não existe diálogo, não existe comunicação. Mas aonde está o foco? Se você não cuidar da sua saúde, você acha que você vai ter saúde? Escova o dente que você quer manter. Você falou a coisa-chave. Eu estou buscando uma melhora nisso que eu estou passando. Minha filha, olha só, a pessoa está passando é porque não sabe. Não julga ninguém. A pessoa está passando arroz porque não sabe. Porque se soubesse, não estava passando. Então, o que eu sei me trouxe aonde eu estou. E se eu não estou satisfeito com o que eu estou experimentando, eu vou ter que aprender. Vou ter que buscar ajuda. Vou ter que nutrir. Vou ter que nutrir. Aonde eu estou é o que eu sei fazer. Não adianta você espremer. Eu só posso te dar o que eu tenho, você não adianta me espremer. Daqui não sai mais nada. Eu só posso te dar o que eu tenho. Qual é o foco? Deixar do jeito que está para ver como é que fica e nós vamos levando isso aí? Não. Nós podemos ser felizes. Nós temos direito de ter uma boa relação. Agora, o que eu estou fazendo para fortalecer essa relação?
O que eu estou fazendo para ter uma relação de verdade? Do que uma coisa que está só, é assim. Existe um diálogo? Rapaz, o ser humano sofre, minha filha. Mas ele quer, na essência, não tem ninguém. Olha, minha filha, do ateu ao judeu, ele quer ser feliz. E o ser humano não é ermitão, todo mundo se relaciona. Não tem ninguém que não se relacione. Eu acho que a gente tem que deixar de se cobrar mais, se cobrar mais, porque quando eu me cobro é que eu cobro do outro, né? E começar a trabalhar em mim. Começar a trabalhar em mim. Isso vai refletir nas minhas relações. Como eu disse, se o coração está cheio de paz, não tem espaço para mais nada. Estou comprando coisa que não é minha, porra. E está me machucando, cacete. E isso está me atrapalhando a viver. Se liberta dessa porra, compadre. Se liberta dessa agonia, compadre. Se liberta. Toma, é uma decisão, é uma escolha. A pessoa tem que decidir de verdade. Isso não tem nada a ver com religião. Quando Michelangelo fez Davi, qual foi a cidade lá na Itália? Florença? Florença. Quando Michelangelo fez Davi numa pedra de mármore, e ele fez Davi naquela perfeição. E aí, um entrevistador, como é que chama? A pessoa que vai me entrevistar. Na época não tinha microfone, como é que chama? O repórter. E aí, quando a pessoa foi entrevistar Michelangelo, e perguntou assim para Michelangelo: Michelangelo, como é que você conseguiu fazer Davi com tanta perfeição numa pedra? O filho da puta do Michelangelo respondeu: foi simples. Eu fui tirando tudo que não pertencia a Davi. Às vezes, minha filha, a gente não desiste da relação, a gente desiste de nós mesmos. O maior pecado da vida é você se abandonar. Distanciar de nós. De si próprio. Tudo muda quando você muda. Na consciência de que não podemos mudar ninguém. Mas não estou aqui para falar casa separa, larga, solta. Não. Eu estou aqui para falar seja feliz. Mas você fez a sua parte. Porque fica fácil, né? Não deu certo, mas abandona. Rapaz. Não estou aqui para pregar moral nenhuma não, minha filha. Pregar religião nenhuma não. Eu estou aqui para pedir aos meus filhos para ter uma consciência crítica do que está em mim. Quando eu observo o outro dentro desse filtro que sou eu, que pode mudar completamente a minha experiência, não só em relação ao outro, mas em relação à vida. Mas eu não estou falando para se culpar. Então o culpado é eu. Nós não estamos aqui tentando achar culpado. Eu estou falando para você se responsabilizar. Isso é outra conversa. Eu sou responsável pela minha paz. Eu sou responsável pela minha felicidade. Sim, porque a ideia tira a gente da posição passiva e nós nos tornamos um agente na nossa vida. Isso. Nós aqui estamos conduzindo, dando direção Uai, ao que a gente quer. E tem outra pessoa para fazer isso? E tem alguém mais que vai fazer isso por você, caralho? Porra. Malandro é malandro, mané é mané. Deixa a vida me levar, tchau. Mas leva bonitinho. A vida é tão curta. A vida é tão preciosa. Nós temos que apostar tudo na nossa felicidade. Nós temos que apostar tudo, todas as fichas em nós mesmos. Por quê? Porque merecemos, cacete. Toma uma decisão. Eu vou ser feliz, não importa o que aconteça. Não é o que acontece, é como eu reajo ao que acontece que vai fazer a diferença. O ser humano pensa, ele sente. Você quer mudar a sua emoção? Muda a maneira de pensar. Não tenha conversa com ninguém carregado de emoção. Quando alguém te ataca, quando alguém te fere, quando alguém te frustra, é inconsciente. Você já quer, além de se defender, dar outro coice. É o ego, porra. Espera passar.
Espera 2, 3 dias passar, porque quando você vai conversar com a pessoa, você já não está na emoção da ofensa. E qual que vai ser a base disso? Qualidade dessa. Arrumar isso aí. Mas o ser humano vai no impulso, né? É um coice para cá, é um coice para lá, e isso vai gerar concordância aonde, minha filha? Eu estou certo, você também. E é por isso que nós vamos discutir. Guerra, né? Guerra. E é por isso que nós vamos discutir. Porque eu tô querendo te provar que eu estou certo. Tem que pensar que nem E eu. você também está querendo provar que está certa. E aí entra no começo da minha prosa. Somos seres em construção, em evolução, não tem ninguém perfeito, não tem ninguém igual a mim. Agora eu quero forçar que tu me entenda, sem validar aonde você está. E aí é onde tudo garra. É a oração de São Francisco, né? Compreender Para ser compreendido. E isso não significa ser tapete, porque você pode ter voz, sem brigar, sem apontar defeito. Falando dessa maneira, você me ofende. Falando, mas sempre validando primeiro. Em todo diálogo que nós temos que ajustar alguma coisa, o sanduíche. Pão, salsicha, depois o pão. Valida as qualidades, aí você mostra aquilo e sempre termina na via positiva. Porque quando eu terminar essa prosa aqui, você segue pensando o final da prosa. Sim. É responsabilidade. Filho, parceiro, parceira, seja no ambiente que for, a regra é a mesma. Você pode educar, em vez de mostrar, em vez de ofender, em vez de cobrar. E já que vai botar energia Bom, para poder falar, né? Que não seja na vocês têm um cobrança, ditado mas que para seja isso? no Luva de pedido. pelica, não é assim que vocês falam? Dá um tapa de luva. Deu um tapa na cara com luva de pelica. É isso. Saiba valorizar as suas relações, saiba encontrar os pontos positivos. Você não vai conseguir encontrar isso se você não encontrar em você. Nós só enxergamos no outro aquilo que está dentro de nós. Foi palavras de Jesus, o Nazareno, quando ele disse: nós enxergamos o arqueiro que está no olho do próximo e não vemos a trave que está no nosso. Ou vice-versa, não sei como é que foi. Foi mais ou menos nesse rumo. A gente geralmente vê no outro as nossas próprias frustrações. A gente geralmente cobra do outro aquilo que nem a gente consegue dar. E assim como nós, precisamos de indulgência. Não cobre. Se você quer receber, doe. Se você quer receber, dê. E seja você, né? Você não vai receber carinho dando só patada. Seja o que você quer na relação. Seja o que você quer na relação. Se você quer verdadeiras amizades, seja um verdadeiro amigo. Porque quando eu falo de relação, vamos abranger tudo. Sim. Seja a pessoa que você quer atrair para você. E aí, voltando, quando eu falo para minhas filhas, seu Zé, não acho ninguém, não encontra, porra, tá? Seu Zé, pelo amor de Deus. Eu falo, se apaixone por você mesma. É isso que eu quero dizer. Seja a pessoa. Se valorize, autorresponsabilize. Toma uma decisão de ser feliz. O ser humano é um imã, tá? Você atrai o que você é. E é a história que não acaba. Porque o ser humano tem uma dificuldade do caralho de se relacionar. O ser humano tem uma dificuldade da coisa fluir. Vou te falar. É muita coisa para ser trabalhada, é muita coisa, muita crença na cabeça para deixar, para se libertar. Rapaz. Vai ler um livro, vai escutar uma prosa, vai num encontro de casal, vai numa terapia. Rapaz, você tá brincando comigo. Para mim melhorar isso que sou eu vou ter que melhorar isso que sou eu. Não vai para lugar. Haja vela acesa, não adianta, agora.
Ou põe uma vela para São Gabriel que está tudo certo. Não faz sua parte para ver, não. Não cuida dessa roseira para você ver, não. Vai sufocar e vai morrer. Uhum. Você tem alguma coisa que você quer me perguntar dentro da sua área, minha filha, de ouvir o povo o dia inteiro com problema de relacionamento? Nossa, Zé, o senhor cobriu tanta coisa tão bem. Decida ser feliz. Tem muita distração lá fora. Construa relacionamentos verdadeiros. Cuidado com as distrações. Cuida, né? Cuida do que é seu. Cuida da sua roseira. Qual é a sua proposta? E que essa proposta tenha um acordo, um engajamento com a família. Se você for sozinho, se for 2, se for 3, se for 4, se for 5, se for 10. Estamos fazendo por quê e como é que nós podemos melhorar. Lembra? Não adianta sentar e falar só de defeito. O que pode ser melhorado. Isso. A proposta é discutir, conversar Como e entrar um pode, sobre a solução. Porque tudo que eu falo reforça. Isso. Tudo que eu penso, que eu falo, que eu sinto todos os dias cria a minha realidade. Não adianta eu sentar e lavar roupa. Vai continuar a mesma coisa. Eu tenho que criar uma possibilidade de melhorar a qualidade disso que eu estou experimentando. Isso é energia. 2 mais 2 nunca vai deixar de ser 4. Isso. E a linguagem ela tem que ser O construtiva. vocabulário tem que Positiva, ser construtivo. Focalizada em soluções. Na solução, não no problema. Saturada em problema. Exato. Em negatividade. Exato. E eu acho que se continuar essa prosa aqui é repetir tudo de novo. Não que eu tenha preguiça de trabalhar, porque eu não tenho. Mas continuar esse segmento aqui é repetir tudo outra vez. Nós temos que aprender. Nós temos que aprender. Estou passando a roxo porque eu não aprendi ainda. Eu tenho que me abrir para aprender. Busca ajuda. Vocês estão na era da comunicação? Vai. Rapaz, o que deve ter de coisa boa aí? Você está besta. O que não falta, compadre? Mas você quer? Não. Não é o outro. É como eu me relaciono comigo mesmo. Viu? Encontre as suas qualidades, se valorize e se elogie. E aí você vai criar uma condição, um espaço para ver isso no próximo e elogiar o próximo. Você não vai ver no outro aquilo que não traz dentro de si. Alguma pergunta, minha filha? Que Deus nos abençoe. Que assim seja, só agradecer. É. Muita gratidão mesmo. Achar a princesa e o príncipe, você vai ter que ser uma princesa ou um príncipe. Porque príncipe casa com princesa, príncipe casa com príncipe, princesa casa com princesa, príncipe ou princesa não casa com sapo. Sapo casa com a sapa ou com o sapo. Trabalha você, né? Trabalhe em você. Seja você a pessoa que você quer atrair para a sua vida. Isso. Fechamos assim, tá bem? Saravá, seu Zé Pilintra. Obrigado pela oportunidade. Uma prosa sempre ajuda. Às vezes é uma coisa ou outra que né, ajuda. Tudo ajuda. Dá aquele toquezinho de leve de falar, porra. Precisamos ouvir. É. E depende do ouvinte, pode até discordar do que eu disse, inclusive. Talvez o ego está mais forte do que aceitar que eu tenho que trabalhar em mim em vez de estar culpando o outro. O não aceitar a frase que eu disse. Qual é a minha participação nisso que eu tanto clamo? Enfim, eu vou começar a repetir tudo de novo. Você pode encerrar isso aí, viu? Saravá, seu Zé Pilintra. Sabe, seu Zé. É.